Boa noite, minhas deusas. Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês em mais um encontro de Mulheres à Lua, né? Estamos encerrando o mês de novembro, fazendo o nosso encontro à lua cheia, né? Que é de uma alegria imensa estar aqui com vocês. E nós hoje vamos dar continuidade, né, ao tema já trazido na nossa lua nova, em que a gente trouxe a beleza do dançar, a beleza do movimento, mas trazendo esse aspecto, né, do nosso renascer, né, trabalhando a energia da deusa Sedna. E essa deusa, ela tem uma simbologia muito característica. O conto dela é um conto, né, tradicional, é um conto que traz aquela energia de choque, que lembra muito o nosso livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é exatamente essa energia dos contos trazerem um impacto importante no nosso inconsciente, para que a gente olhe para a nossa vida e para a nossa realidade. E no Dissédio trabalha essa questão do vitimismo, da vitimização. E hoje nós vamos estar trabalhando, né, toda essa energia. Tem alguém aqui falando. Hoje nós vamos trabalhar toda essa energia para trazer mais consciência para essa nossa fase, para esse momento, né? Eu vou trazer um pouquinho, né, do que é o Encontro de Mulheres à Lua, ou Encontro à Lua. O Encontro à Lua, ele faz parte aqui do Instituto Stellium. Aqui na Stellium nós temos na intenção, né, de gerar um novo mundo, de trazer mais consciência, né? O atendimento terapêutico principal é o tarô, mas trabalhando todas as nuances do nosso inconsciente, todos os corpos, trazendo a energia dos sagrados, feminino e masculino, ou yin yang, né, trazendo essa reconexão com o nosso self, com La Loba, com a nossa versão selvagem, né, com os ciclos, com a beleza, né, de todos os processos, com a nossa jornada única. E dentro desse processo, desse caminhar, dessa evolução, né, aqui na Stellium surgiu então a proposta de ter, né, um encontro exclusivo para mulheres para trabalhar dores comuns do feminino, né? E quem eu sou para estar falando sobre isso? Eu sou a fundadora aqui da Stellium, né? E eu trabalho com o tarot terapêutico, sou mestre em tarot e também sou terapeuta integrativa, né? Tenho mais de 30 formações, mas minha formação original acadêmica é a medicina veterinária, então eu já venho de um meio de saúde, eu sempre trabalhei com genética molecular. E eu me encantei por todo esse universo e por toda essa busca a partir da minha história pessoal, a partir dos meus desafios, de um relacionamento abusivo, né, de quando eu experienciei, eu ganhei esse livro pela primeira vez, Mulheres que Correm com os Lobos, e eu li o primeiro capítulo que fala sobre a mulher selvagem, sobre La Loba, e eu chorei, e chorei, e chorei por uma semana, e não consegui ler o segundo. Então, assim, o choque para mim naquele momento foi tão grande, de tantos ossos, de tantas características da minha personalidade que eu tinha perdido. E dentro desse meu processo de reconstrução, de encontro, né, de encontrar a minha essência, a minha verdade, foi que surgiu a Stellium e aí foi se tornando, né, um projeto feito a muitas mãos, e isso é uma honra e uma alegria. Né, nessa caminhada veio então a Carol contribuir com o Encontro à Lua, a Lígia também, que não está podendo estar aqui agora, mas que são parceiras, né? A Carol veio trazendo toda a sabedoria dela, né, na ginecologia natural, também com as terapias integrativas, e aí hoje ela conduz o Encontro da Lua Nova. Com a presença dela, o Encontro à Lua passou a ser 2 vezes por mês, eu só conseguia fazer uma, entre a agenda cheia de atendimentos e correria. E aí, com a presença dela, né, tivemos o privilégio de ter 2 encontros. Passamos a ter a meditação da Lua Nova, então se você está assistindo essa gravação, o vídeo anterior é o Encontro da Lua Nova, então volta, assiste também, né, a abertura da lunação. E isso trouxe um ponto muito positivo para os nossos encontros, que passamos a ter um ponto de criação na Lua Nova e um encontro, né, de expansão na Lua cheia. E dentro de todas essas perspectivas e projeções, surgiu então, né, o objetivo de trabalhar, né, trazendo as mulheres, trazendo histórias, trazendo terapia. No começo, quando surgiu a Stellium, pela minha própria busca pessoal, né, com o livro Mulheres que Correm com os Lobos como base, né, trazendo os conceitos dele, da mulher selvagem, da mulher livre, alguns contos, trazendo também outras pessoas convidadas. Já tivemos várias mulheres, tanto terapeutas, quanto de outras profissões convidadas para estar trazendo conteúdo aqui para o nosso Encontro à Lua. E aí surgiu, então, essa possibilidade. Né? O Encontro à Lua, ele começou presencial, pelo meu movimento de viajar muito, né, mais nômade, acabou se tornando online, e hoje nós temos mulheres de vários países do mundo presentes no grupo. Né? Isso é uma honra e uma alegria enorme estar com vocês. E hoje nós vamos trabalhar a coragem para retomar seu poder nessa linda lua cheia que começou hoje,
né? O poder da lua cheia, toda a representação dessa energia, então nada melhor do que acessar essa força da lua cheia, essa potência que a lua cheia retraz, representa, para integrar toda essa energia e recuperar a nossa essência, a nossa verdade, e ter a coragem de decretar bastas, de romper barreiras, de derrubar muralhas, e realizar, então, a nossa realidade, o nosso sonho, a nossa verdadeira realidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse verdadeiro, o que isso significa. Estou falando muito rápido ou está tranquilo? Ótimo. Se eu começar a falar muito rápido, vocês avisam, tá? Que eu, de vez em quando, né, falo bem rápido. Então, vamos começar pela lua cheia, tão simbólica, tão romântica, que inspira tantos poetas. Beleza dessa lua, né, que é linda, maravilhosa, que tem toda essa potência, né? A lua cheia, ela tem elemento água, quando a gente vai para os elementos alquímicos, pelas energias elementais. Então, é uma lua que trabalha as nossas emoções, não é à toa que é tão romântica. Né? Então, a lua cheia, ela traz essa potência da expansão, é aquela fase, né, em que a lua está completamente iluminada, sua superfície está sendo, né, completamente vista, em que a gente tem, né, uma energia muito potente para a natureza, para os nossos ciclos, para o próprio oceano, então a gente tem uma interferência muito intensa na maré. Aqui em Recife, nós temos um trecho da Praia de Boa Viagem, tem uns corais, uns recifes de corais. E é interessante, porque quando a maré está baixa e é lua cheia, ela baixa muito. E aí ela seca completamente a ponto de você ir caminhando até os recifes de corais e é distante. Quando a maré está minguante ou nas outras luas, isso não acontece. Olha que interessante. Então a gente já sabe que toda lua cheia você consegue uma visão assim paradisíaca aqui da Praia de Boa Viagem, uma visão, né, uma visão única, que é você chegar caminhando, né? E tem um ponto que fica só uma camada de água. E aí quando você caminha nessa camada, parece que você está caminhando sobre as águas. É lindo o efeito. E aí os fotógrafos fazem a festa, né? Vários ensaios, gestante à noite e tudo, porque dá a sensação que você está caminhando sobre a água, de tão fina que é a camada que fica. E a única coisa que muda durante esse momento é a presença da lua cheia. É a maré baixa da lua cheia. Assim como quando a maré está alta, a maré fica muito alta, fica muito forte. Então, olha a influência, né, da lua cheia em tudo. E influencia o nosso corpo também, os nossos ciclos, a nossa energia, a nossa vitalidade. Por ser uma fase lunar de emoções, nós temos esse olhar para as nossas emoções. Então, tudo aquilo que estava te irritando, na lua cheia irrita mais. Veja, se a maré baixa e na lua cheia ela baixa muito, se a maré sobe, na lua cheia ela sobe muito. Se você não está mais aguentando seu relacionamento, na lua cheia ele fica insuportável. Se você está toda apaixonadinha, na lua cheia você fica derretida. Então, nós temos toda a influência dessa lua expandindo as nossas emoções. Por quê? A lua cheia coloca luz naquilo que você não estava vendo. Na lua nova estava tudo escuro, você já estava criando. Na lua crescente, você está na energia da ação. Na lua cheia, é a lua do balanço, é a lua dos ajustes, porque a próxima fase é minguante. Na minguante, a gente vai corrigir as coisas. Então, a lua cheia é o meu momento de você olhar como está a minha vida agora? Como estão os meus pilares? Como está meu relacionamento? De verdade, sentindo todo esse turbilhão de emoções. Como está meu relacionamento? Como está meu emprego? Como estão meus sonhos? Como está a minha vida? Como está a minha finança? Como está a minha carreira? Como está a minha saúde? Meu sono? Minha alimentação? Estou comendo porcaria o tempo todo? Tanto que na lua cheia a gente se sente o quê? Mais inchada. Porque toda aquela sobrecarga alimentar que você fez nas outras fases, na lua cheia ela vem e diz oi. Então, todo o olhar da lua, que começa hoje, né? Hoje, segunda-feira, 27 de novembro, inicia a lua cheia, nós temos aí toda uma fase de 7 dias para a gente olhar para esse momento, para a gente olhar para tudo isso acontecendo, para que a gente possa trazer a consciência. Até porque nós vamos estar observando que na próxima terça, né, dia 5, na próxima semana, a gente já entra no quarto minguante. Então, passa mais esse efeito. A gente já passa a ter outro chamado, já é uma limpeza, já é o soltar. Eu olho para tudo na lua cheia, eu observo essa semana tudo aquilo que está precisando ser movimentado,
e confie, a lua cheia expande aquilo que deve expandir. Pode olhar, se o seu relacionamento está bacana, você não se irrita na lua cheia. Mas se as suas contas bancárias estão ruins, na lua cheia você se torna perturbada com isso, você não dorme. Aquilo que te perturbar durante uma lua cheia é aquilo que está com foco, com uma lanterna em cima. É aquilo que a lua está expandindo para você prestar atenção. Porque na lua minguante você vai resolver. O que a gente faz na lua minguante? Dieta, né? Quem é dessa época? Quem fazia dieta na época de lua minguante? Porque a lua minguante puxa. A lua minguante ela ajuda a gente a soltar. Ela é a lua do elemento ar, é a lua do banimento, da limpeza, do incenso que você passa, é elemento ar. E é a lua minguante. Então, vamos aproveitar hoje o primeiro dia da lua cheia para esse movimento. E essa lua cheia de hoje está em Gêmeos. Então, tá pedindo o quê? Clareza, coerência. Gêmeos tem essa energia, né, mental, essa energia de trazer o preto e o branco, de trazer né, aquela divisão, aquela dualidade, aquele movimento que você deixa para lá. Gêmeos não tem isso. Né? Quando a gente vai para a energia de Gêmeos, a gente tem, né, tudo muito claro. Tanto que a pessoa de Gêmeos, às vezes, ela é tudo tão claro que começa a ficar irritante. É uma das sombras desse signo. Então, a lua cheia em Gêmeos, ela não está em Escorpião, ela não está em Peixes, ela não está em Áries, bora, acorda, ela está em Gêmeos, ela está, preste atenção, olha bem o que você está fazendo da sua vida, olha bem onde é ego, onde não está assim tão bom, mas você está deixando para lá. Olha bem, porque nós estamos em Sagitário. Esse mês nós estamos em Sagitário até, acho que 22 ou 21 de dezembro. Não sei como está esse ano o Sol, mas o ciclo. Mas nós estamos em Sagitário. E Sagitário é o arco e flecha. Então é o momento de você trazer aquele alvo certeiro. De você trazer o alvo, trazer a clareza para esse momento. Então a lua cheia ela vem te ajudar. Se nessa fase você está mais irritada, você está mais cansada, você está mais chateada, você está mais frustrada, o ano está acabando, você fez 30 metas em janeiro, não alcançou 2. Se tudo isso está te irritando, é porque você não está usando a força da lua cheia ao seu favor, você está sendo esmagado pela lua cheia. Daí o problema não é da lua. O problema é a resistência. Toda dor é desnecessária. Mas a gente não consegue, a gente fica ali agarrado às coisas, a gente fica grudado, querendo segurar, querendo não soltar. E aí depois acaba sofrendo as consequências. É aquele namoro que devia ter acabado, ó, mas a gente não termina. Aquele basta que a gente devia ter dado em uma pessoa abusiva, mas a gente não deu. Faz sentido? E aí, se nós estamos então na lua cheia, é a lua também da gente expandir os nossos desejos. Né? Faça um pedido na lua cheia. Todo mundo já escutou isso, acenda uma vela na lua cheia. Faça uma lua muito propícia também, lua cheia, fazer babies, para quem está tentando. Quem não está, cuidado com a lua cheia. Então, ó, uma energia dos nossos sonhos. O que você quer, minha deusa? O que você quer? Será que você começou a duvidar dos seus desejos? Será que você começou a duvidar que é capaz, a duvidar que consegue? Será que você começou a agir como o seu próprio predador aí na sua mente, predador da psique, um barba azul, né, ou um espírito pássaro como Sedna? Será que você está sendo seu próprio predador e está começando a sabotar os seus sonhos, duvidando deles? Na hora que está dando tudo certo, você vai lá e você mesma se acorda? Se eu colocasse hoje, assim, agora, rápido, para cada uma de vocês, me diga 3 sonhos. Quais seriam? Seriam aqueles sonhos bem tipo, eu quero ser feliz, escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. O quanto a gente está trazendo exatidão para os nossos sonhos? Quem aqui tem um sonho, assim, daqueles que brilha o olho na ponta da língua? Não precisa ser construir um império, não. Pode ser, eu quero uma casa nova. Quero me mudar. Quero viajar. Eu quero ir para Bali. Quero ir para o Nordeste. Passar carnaval. Quem tá com um sonho assim, ó, na ponta da língua, queimando a ponta da língua?
Você não tá? Ó, a lua cheia. Agarra a lua, fecha o olhinho, fica um menininho, mentaliza e pergunta ao seu coração, coração, o que que você quer? Porque muitas pessoas gostariam de ter os seus desejos realizados, mas se eu agora entregasse para cada pessoa uma lâmpada mágica com 3 desejos, ela não conseguia pedir nada. Fica pior o catálogo da Netflix. Não sai, você termina assistindo nada, vendo nada, porque você não sabe pedir, porque você quer tudo, você não tem uma clareza, uma coerência. E sem essa clareza também, você não consegue traçar, né, um plano de ação. Você não consegue também ter essa. É importante você desejar muitas coisas e estar com o campo bem aberto. É importante. Queira tudo. Eu quero, sim. Eu tenho uma história que eu conto da minha avó. Eu tenho todos os meus avós, graças aos céus, lúcidos e dando trabalho. E eu tenho tudo acima de 80, né? E eu tenho uma avó em São Paulo que ela é a coisa mais fofa. E eu fui visitá-la certa vez e fiquei escondida com meu pai. Minha mãe estava aqui no Nordeste, né? Eu estava com meu pai lá em São Paulo. E aí eu fui encontrar minha avó. E a minha avó, meu pai disse assim: mãe, trouxe uma surpresa para você. Você quer? Aí ela disse: quero. Ele: como é que a senhora quer? Você não sabe nem o que que é? Ela: quero. Mãe, não vai poder devolver. Ela: quero. Ele: mas a senhora nem sabe o que que é. Se for de comer, a senhora não puder comer. Ela: quero. Você não está dizendo que trouxe para mim? Se é minha, me dê. E cadê? Minha surpresa é minha, eu quero. Aí ele, ó, não teve argumento. Ele tentou fazer ela mudar de ideia. Ela: quero. Eu quero, é minha surpresa é para mim, eu quero. A surpresa era eu, e até hoje ela brinca me chamando de surpresa. Eu estava chegando de surpresa sem avisá-la. Mas isso eu estava escondida e foi um aprendizado enorme. Porque eu não diria quero. Eu diria o que é. Aonde? Ele estava sem nada nas mãos. Como é que ele estava trazendo uma surpresa? Cadê? Seria a minha resposta. Cadê, pai? Que surpresa? O que é? Eu não falaria quero com a veemência dela. Quero? Quem de nós falaria? Vou te dar uma surpresa. Você dizer quero. Sabe nem o que é? Quero. E sustentar o quero. Quero. E ele pense bem, ela, mas não é minha, me dê a minha surpresa. Ela começou a pedir a surpresa, que ele disse a ela que ia dar, me dê a minha surpresa, e ela foi cobrar a surpresa. E aí eu levei isso para a vida. Se a partir de hoje, todas as vezes que o universo vier me trazer uma surpresa, eu vou dizer quero. Mas sabe por que a gente diz o quê? Porque depende que a gente tem medo. E se for ruim? A gente tem medo, e aí que entra esse predador da psique. Vou passar para vocês, então, recapitulando assim por alto a história da deusa Sedna, para a gente entrar nos aspectos dela, tá? Vocês ficaram com alguma dúvida sobre a lua cheia e os desejos? É mais tranquilo, né? Não é um assunto tão novo. Eu acho que quem está aqui há mais tempo sabe que a gente sempre trabalha essa parte, né? Tá fazendo sentido para vocês? Vamos falar dessa deusa. O que aconteceu com a deusa? Pode falar, Ismael. Ah, levantou. Tá, perfeito. O que aconteceu com essa deusa? Né? Eu vou, não sei se eu leio, deixa eu ver. Eu vou fazer assim, o texto, a história dela não é longa, eu vou ler, tá bom? Ajuda vocês a entenderem um pouquinho nos slides. Ela é uma heroína mítica do povo Inuí, né? Até Carol leu no encontro anterior, né? E contou tudo, mas eu vou ler mais rápido, só para vocês entenderem, para a gente dar continuidade. E ela se torna, né, essa lenda, ela conta como a deusa Sedna se tornou a grande deusa do mar, senhora dos mares, que é toda poderosa e que toda a prosperidade, o alimento desse povo, que vivia basicamente, né, da pesca, depende da boa vontade, da generosidade da deusa Sedna. Só que a história dela não é dessa deusa que nasceu, essa mitologia grega, né, que já nasceu das ondas do oceano, tipo Afrodite.
Não, a história dela é a história de um sacrifício, é a história de um processo todo que ela vive. Ela era uma linda e jovem mulher, né, que vivia com seu pai, pescador, tudo certo. Ela era muito bela, né, cabelos longos, né, brilhantes, negros, né, ela tinha muitos pretendentes, ela era muito bonita, atraente, né, e ela sabia desse detalhe, né, ela tinha consciência. E aí ela queria também, né, um homem que a encantasse, um homem que a oferecesse maravilhas, e dentro dessa constante, né, recusa a vários pretendentes, não gostava de nenhum, várias situações apareciam para ela que seriam, né, uns pescadores, outros pescadores ali daquele lugar, e ela não queria ninguém. Né, ela queria algo diferente, ela queria algo mais grandioso. Até que, de repente, bate à sua porta um homem muito misterioso. Alto, forte, belas roupas, feitas de pele de urso. E ele propõe que se eles se casassem, né, ele tinha o rosto coberto por um manto, mas ele propõe que se ele se casasse, ele diz a ela, cede na casa, case-se comigo, que eu vou lhe proporcionar uma vida maravilhosa. Nós vamos viver em uma bela casa, adornada e aquecida com peles de diversos animais, comida farta sempre à mesa com muitos peixes das mais variadas espécies, com vários animais, com muito luxo e conforto. Ela se encanta por essas promessas, não ouve né, todos os conselhos de ser um homem desconhecido, mas aceita se casar com esse grande, né, príncipe encantado maravilhoso que realiza todos os desejos do ego dela. E aí ela viaja com esse homem, só que ao chegar no caminho, e aí a gente tem essa primeira imagem, ela descobre que, na verdade, aquilo tudo não era real. Não tinha, eles navegam por muitas horas, até que ela termina chegando em uma cabana com seu esposo, né? E no meio do caminho, desse trajeto, ela descobre que, na verdade, ele é um espírito pássaro, ele é um espírito que aprisiona ela, um ser que era considerado como algo não bom, né? Não chegava a ser algo tenebroso para o povo inuí, mas os espíritos pássaros eram espíritos perigosos, né? E, na verdade, esse homem se fantasiou e ele era o espírito pássaro. E nesse processo, né, que ela fica com ele, ela chega lá e a cabana não tem nada de luxo, ela é escravizada, ela passa, né, por um processo muito doloroso de estar naquela realidade, completamente diferente da realidade que ela teria se tivesse aceitado outros pretendentes, né, mas dentro daquele momento ela escolhe aquele homem incrível e com aquela oferta, né, e então ela chora tanto que o choro chega até o pai dela, né, em outro local, e ele vai resgatá-la. Chegando lá, ele vê a situação que ela está e decide levá-la para eles fugirem, né? Coloca ela no barco e diz: vamos embora, eu vou lhe levar daqui. Mas o espírito pássaro do marido percebe, e o marido não permite, ele é o marido agora, ele não permite que ela seja retirada. E então, furioso, né, com essa fuga, com todo esse processo, ele envia, né, ondas gigantescas para devorarem esse barco. E nesse processo de virar o barco de ondas, por mais que o pai dela tente, se esforce para salvar os dois, ele vê que não vai ter como. Ele não tem como lidar com a força da natureza. E aí, então, ele decide empurrá-la do barco para que ele possa se salvar e deixar ela com o marido. Afinal, foi a escolha dela mesmo, né? E ele decide jogar ela do barco e deixar ela com esse marido. Só que ela vai lutar pela sua vida. E lutando pela sua vida, ela começa a se agarrar nesse barco. Ela começa a se segurar nesse barco para tentar subir, para tentar sair da água gélida, para tentar, né, sobreviver. E nessa luta por sobrevivência, cada vez que ela tenta segurar no barco, o pai mutila os dedos dela. Ele corta os dedos. E quando ele corta, gente, os contos, eles vêm para trazer um aspecto do inconsciente, né? Tô vendo as caras aqui, eu tô mais de rir já. Tipo, nossa, corta o dedo. Ele começa a mutilar os dedos dela, né? E quando esses pedaços de dedos dela caem na água, na verdade, eles começam a virar animais marinhos. Os dedos viram focas, morsas, outros seres. Os braços viram focas, né? Tipo, os dedos viram peixes. E ela começa a, cada vez que ela tenta subir, ele mutila, aquela parte mutilada da água começa a formar outros animais, e começa, então, a surgir né, todo o ecossistema marinho a partir do sangue de Sedna. Até que, nessa última imagem, ela aceita, então, não tenta mais subir, ela aceita, né, que vai permanecer ali, e ela
né, ela se entrega àquele processo, realmente ela vai para a profundeza, né, do oceano, afundando no oceano. Só que quanto mais ela afunda no oceano, mais ela começa a se transformar. Ela morre para a parte humana e ela renasce para a deusa. E como deusa, ela passa a ser a senhora da fauna do Ártico. Ela passa a ser a responsável pela sobrevivência de todo o povo. Ela se transforma, né, na sua versão grandiosa, generosa e benevolente, a deusa Sedna. Olha só que história. E então, quando a gente olha esse conto de Sedna, né, a gente precisa trazer primeiro a percepção para o nosso inconsciente, né, e hoje aqui nós estamos falando de coragem. A deusa Sedna, ela traz o vitimismo, ela traz a dor, ela traz aquele conselho, né, sobre aqueles lugares em que a gente não está se transformando na deusa, a gente não está vivenciando esse processo. Então, primeiro nós temos vários personagens dentro desse conto, e como todo conto ele é arquetípico, e como arquétipo é o nosso inconsciente. Então, se nós temos, né, uma versão arquetípica, a gente precisa observar, né, que nós temos várias faces. Nós temos, então, primeiro ela, na sua primeira versão, nessa versão mais imatura, que não ouve os seus instintos, que não ouve o seu self selvagem e embarca em uma aventura, né? A gente tem, então, o pai, que tenta resgatá-la, mas desiste, vê que não consegue, que não tem como. A gente tem esse Barba Azul, essa versão de predador, que aqui é o espírito pássaro, e aí está se apresentando aqui para ela, e a gente tem o renascer, certo? Concordam comigo? Podemos dividir assim? Então, vamos entender esse conto dentro da nossa realidade, vamos olhar para a nossa vida. Vamos pegar um exemplo profissional, fica bom profissional para vocês? Quem está sofrendo mais aí? Carreira, trabalho ou amor? Trabalho, né? Estou vendo a mulher adulta, um trabalho aqui. Money, dinheiro, crescimento, sucesso. Trabalho. Trabalho, né? Perfeito. Então, vamos pegar um exemplo de trabalho. Vamos falar, então, sobre uma escolha na nossa carreira, dos nossos projetos, das nossas profissões. Então, nós temos, primeiro, entendendo que todos esses personagens, eles não são algo externo. Podem ser externos? Podem, vou falar também. Mas vamos trazer esses personagens para a nossa realidade, para a nossa mente, tá? Então, nós temos a Sedna, o marido de Sedna e o pai. Então, primeiro, vamos para o trabalho. Né? Nós temos aquela situação no nosso trabalho em que nós estamos muito animadas, em que nós temos aquela coisa que a gente vai tomando muitas decisões, eu sou muito boa nisso, eu sou muito boa, eu faço muito bem, e a gente acaba não ouvindo a nossa intuição, não lendo os sinais do universo diante de uma decisão, não observando as nossas palavras, não observando o nosso posicionamento, não observando a consequência das nossas escolhas no curto, médio e longo prazo, a consequência das nossas escolhas para as pessoas ao nosso redor. Porque quando a gente fala sobre uma decisão, principalmente profissional, a gente tem que olhar se ela é, né, se ela é viável para todas as pessoas. Por exemplo, muitas vezes o homem ele quer ser promovido no trabalho. Quer porque quer porque quer. Porque todo mundo foi, menos ele quer. Quando ele é promovido, ele passa menos tempo com os filhos, menos tempo em casa, ele viaja o tempo todo. Essa decisão foi boa para a família? Não. Então, quando a gente olha a nossa carreira e nós somos, né, temos as pessoas ao nosso redor, a gente também tem que olhar. Mas aí a gente vai para o nosso ego inflado. A gente vai para aquela versão nossa em que a gente diz, eu sou muito boa nisso, eu faço muito bem, eu sou brilhante. Né? Assim como Sedna se achava tão bela, né, todos os outros pretendentes do vilarejo eram pequenos, eram inferiores. Ela queria o maior. Então, ela foi seduzida pela sua própria cegueira. E aí, o que a gente faz? A gente vai, né, toma uma decisão e toma uma iniciativa. Nessa iniciativa, às vezes a gente descobre que não era nada do que a gente pensou. Pode ser uma mudança de emprego, né, algum movimento, não era nada do que a gente pensou. Quando a gente chega lá, aquela decisão, aquela escolha, abrir um negócio, fazer uma sociedade, não era nada daquilo. Como a gente não viu os sinais? Como a gente não viu que aquela sociedade não ia dar certo, que aquela pessoa não tinha estabilidade? Que aquele emprego não ia dar certo? Como? E aí a gente passa a se decepcionar dentro daquela realidade. E dentro dessa realidade que a gente tomou a decisão, a gente passa a se escravizar. E aí entra esse predador da psique, que é o espírito pássaro, o marido.
Olha o que você fez. Bem feito, olha onde você está. Aí você acorda desmotivada, triste, arrasada. Você ainda acha que preferia algo melhor, você quer que algo externo lhe salve. Você quer que algo mude, mas você não vai lá e toma a decisão e se liberta. Você passa apenas a esperar que algo venha externo, de fora, e lhe resgate. E aí você fica presa nesse ciclo, eu detesto, eu não posso, e aí você entra no vitimismo. Porque você se coloca como alguém impotente diante da situação. Né? Você entra no pendurado do tarô, né? Você fica aqui, ai, não tem nada que eu possa fazer, não tem nada que eu consiga resolver, né? É assim mesmo, eu não devia ter saído do meu emprego, eu não devia ter tomado essa decisão, eu não devia ter começado a sociedade, mas você também não termina a sociedade. E aí você fica presa, né, naquela situação com esse marido. E aí você diz, eu vou tomar uma decisão. Quer saber? Eu vou tomar uma decisão. E aí você diz, eu não suporto mais, eu vou tomar uma decisão. E aí entra aquela parte da sua mente, da sua personalidade que vai lhe resgatar. Diz, eu vou pedir demissão hoje. Eu vou romper essa sociedade hoje. Só que aí você não tem força. Você não está com o seu self. Você não está por um processo suficientemente que você consiga bancar aquela decisão. E na hora que a onda vem, você é engolida por essa onda. E aí você desiste. Diz, eu vou ficar aqui mesmo. Eu odeio esse emprego, eu não sei para que eu aceitei, eu odeio essa empresa, eu odeio minha rotina, eu acordo domingo à noite, eu já estou em crise de ansiedade por causa da segunda-feira, mas eu vou ficar. E aí você permanece. Essa versão do pai, ela não consegue lhe resgatar. Ela não tem força suficiente para lhe resgatar. E aí o que você faz nesse processo? Você permanece, você se abandona, você se empurra do barco. E para se empurrar do barco, você se mutila. A sua criatividade original é mutilada para permanecer nessa situação. A sua voz é mutilada. O seu talento é mutilado. Você era uma mulher brilhante, agora você tem uma ideia genial e outra pessoa leva a fama. A sua força, o seu ímpeto é mutilado, é decepado para que você permaneça nessa situação. E aí você sangra. E o que você sangra? Você sangra energia vital. E é desse lugar que, quando eu li o primeiro capítulo, há anos atrás, do livro Mulheres Correm com os Lobos, eu só chorei, porque eu só sangrava. Eu tinha uma realidade que doía muito. Eu tinha chegado no meu checklist do sucesso, batido todas as minhas metas de vida, e eu não tinha mais energia vital. Porque eu tinha sangrado me mutilando pelo caminho. E aí, nesse processo, muitas mulheres permanecem ali, no fundo do oceano, entorpecidas. Não falam mais? Cansei. Fala para quê? Não produzem mais, não procuram mais outro emprego, não estudam mais, aceitam a sociedade do jeito que ela está mesmo, afinal de contas, sabe fulano como é? Acabam preferindo não ver, porque dói mais, e seguem a vida inteira. E eu dei um exemplo profissional, mas vocês entendem que esse exemplo se encaixa em relacionamentos também? Vocês conseguem fazer o link? E seguem a vida inteira assim, se mutilando. Mutilando sua voz, mutilando sua criatividade, mutilando sua imagem, não se arruma mais. Aquela mulher do começo que foi contratada é linda, maravilhosa, toda arrumada, que fala firme, que se impõe. 5 anos dentro da empresa, você não tem nem a sombra, nem o pó dessa mulher. E aí você às vezes chega numa empresa e olha a mulher que está do lado e diz, nossa, como fulana é mal-humorada, está toda mutilada. Um dia ela foi como você, uma jovem Sedna, apaixonada. E aí, quando a gente olha para esse processo, é que vem o convite. Renascer. Dançar. Renascer. Renascer deusa. Entender o desafio. Aceitar tudo como foi. Olhar para isso com um olhar corajoso e simplesmente transcender, ver algo que você não viu no começo. Nós temos muitas prisões. Esse exemplo de amor, de relacionamento, mas sempre tem algo aprisionando. É a sociedade, é a cultura,
é um relacionamento. Nós, mulheres, sofremos muitas prisões, são muitas forças prendendo a nossa psique, sobre o nosso peso, sobre a nossa imagem, sobre se a gente fala alto, fala baixo, se você é feminina agora, né, que é a modinha da internet, se você é feminina ou masculina, sobre as suas escolhas sexuais, são muitos fatores aprisionando nós, todas nós, além dos fatores internos, além de como nós olhamos para nós mesmas. Então, sim, esse predador ele pode ser externo também. E é daí que vem a capacidade do renascimento. A capacidade de estar em uma situação em que, por mais que você esteja de cabeça para baixo, você diga, ok, já que eu estou de cabeça para baixo, eu vou ver o mundo por outro ângulo. É tanto que o arcano enforcado, quando a gente vai para o tarô de Osho, ele coloca como nova visão. E eu acho linda essa abordagem dele. Porque já que você está de cabeça para baixo, e outra, o arcano enforcado, ele traz a percepção de é um homem pendurado por um pé. Ele não está amarrado, ele não tem uma açoite. Ele poderia se soltar, mas ele já está numa situação tão fragilizado que ele apenas se entrega. E é nesse se entregar que ele morre. Por mais difícil que seja a situação que você está vivendo, né, o que você não está vendo? Bota a lua cheia nisso. Bota a lanterna, assim, bem grandona. Onde está a transformação? Qual o ponto de virada para a deusa que há em você renascer? Não precisa ser algo grandioso, não. Às vezes é estar tá aqui ouvindo essa bronca. Às vezes é ler o livro Mulheres que Correm com os Lobos de Capa a Capa. Às vezes é entender que você está honrando uma realidade que não é sua. De quem é a realidade que você está honrando? No meu processo, eu honrava a realidade do meu ex. Eu nem queria aquilo, eu virei taróloga. Eu nem queria aquilo tudo, não era meu. Qual verdade lhe libertaria e mudaria sua realidade completamente? Presta atenção, hein? Eu era loira, do cabelo liso e grande. Até a sua imagem se transforma. Como se você terminasse um show assim, arrancasse a peruca e acabou o espetáculo. Não era você. Amanda, não era você. Bem-vinda, deusa. Não era você. Qual dança você está se recusando a participar que traria leveza e alegria? Gente, de quem é a realidade que você está honrando? Se está doendo, olha bem de quem é. É do teu pai e da tua mãe? É da tua irmã? É do seu pessoa que você convive? Seu marido, sua esposa? Quem é essa realidade? Essa é a realidade financeira, essa é a realidade profissional. Sedna ia voltar de barquinho para o vilarejo. De quem era o vilarejo? Do pai. Ela nasceu bela demais para aquele vilarejo. Faz sentido? E é nesse lugar que você encontra coragem de dizer assim: basta, não tem como. Eu vou passar quanto tempo honrando isso? Quanto tempo? São pequenas coisas. Pequenas coisas. Por exemplo, eu amo vinhos, eu estudo vinho, eu amo tomar vinho. Meu ex não gostava. Dentro da nossa casa, não tinha vinho, só tinha cerveja na geladeira. De quem era a realidade daquela geladeira? Era minha geladeira?
Quando a gente se separou, qual a primeira coisa que eu botei na geladeira? Vinho! Porque na minha realidade é vinho. Eu abro um vinho para ler. Só que aí, quando eu fazia isso, ele criticava. Que é frescura. E aí a gente vai se mutilando. E aí eu parei de comprar vinho, de tomar vinho, sem motivo, tomar vinho para degustar a bebida. E aí eu vou, mas a gente vai, ó, cortando os pedaços. Isso é um exemplo bobo, mas a gente faz isso muitas vezes, porque nós mulheres fomos ensinadas a nos mutilar para caber, para ser uma boa menina. Fica calada, quietinha, tenta como uma mocinha, fala baixo. Não vá brincar para não amassar o vestido. É hora da gente se libertar, né? Arranca essa corda aí, toca fogo em tudo. E eu saí decretando um basta em tudo. Porque a coragem, ela vem desse ponto de força. Eu passei por isso em relação ao meu corpo. Sempre me exercitei. Depois que casei, fui me deixando cada vez mais de lado. De quem é a realidade que você está honrando? Porque se você estivesse honrando a sua, você estava lá se exercitando. Tava uma viajando, tava outra tomando vinho, tava outra prosperando, tava outra com um negócio internacional. Se você estivesse honrando a sua realidade, o que você estava fazendo? Você não estava nem aqui, eu acho. Você estava era linda, maravilhosa, em algum lugar incrível, recebendo a lua cheia. Mas você veio aqui para ouvir isso. A casa que você mora, é tua essa realidade? Ah, minha casa é bagunçada. Ah, minha casa é maravilhosa. Ah, minha casa é muito grande. Minha casa é muito pequena. É tua? Se for tua, pega. Mas se não for, devolve, amor. Não, minha casa é do jeitinho que eu sempre sonhei. Cuide dela com carinho. Não é não. Opa, e é de quem? De quem é a realidade que você está honrando? Quando eu vi que eu estava aprisionada, sofrendo, honrando a realidade que não era minha, alonguei, corri, saí fora. Alonguei, exatamente. Alonguei, estiquei, disse, espera aí, é o quê? Deus, a senhora do mar, feito sede, né? Digo, meu amor, eu não levo onda, eu controlo as ondas. Essa é a força, essa é a coragem que habita em todas nós. E esse é o convite. Olha a realidade que você está vivenciando, olha para tudo isso. Toma essa consciência hoje, entrega para a lua cheia. Diz, lua cheia, me dê a força, a expansão necessária, que eu dobre de tamanho, se preciso for. Energeticamente, né? Ó, cuidado, porque eu dobre de tamanho, se preciso for. Para que eu me torne grande o bastante para superar esse desafio. Mas que eu me liberte. E claro, nós estamos aqui, né? Vencendo os nossos desafios também sempre para vocês, né, Carol? Então, contem, né? O grupo ele fica aberto o tempo inteiro, ele não fica bloqueado para vocês falarem. Eu não estou aqui para silenciar ninguém. Manda lá, manda no privado, manda pra gente. Você não está sozinha, nunca esteve. Não se isole. Porque a cura de um é a cura de todas. Vamos todas renascer deusas. Vou finalizar a gravação para a gente conversar um pouquinho. Espera, deixa eu explicar.